Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o chegasse Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele. Disse o rei: este mal vem do Senhor, por que me esperaria eu mais pelo Senhor? Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltando, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Meus irmãos, antes de mais nada, é preciso nós delimitarmos um pouquinho aqui os limites, falarmos dos limites da nossa reflexão nessa noite. É bom estabelecer o limite do nosso escopo de reflexão desse texto. Em primeiro lugar, não fique na expectativa de que nós vamos falar sobre a política do Brasil. Nós não vamos entrar no mérito se o nosso governante está acertando, se ele está errando. Eu queria que nós evitássemos esse tipo de expectativa, porque a gente não vai entrar nisso, embora nós possamos tecer um comentário ou outro, afinal de contas, todos nós estamos vivendo essa realidade. Mas a ideia não é falar da política em si, do que está acontecendo, como houve muito debate nessa semana aí nas redes sociais. E por outro lado, eu também não gostaria que você tivesse aí no seu coração a impressão de que a Bíblia ela funciona como uma espécie de livro de receita, que passa tudo aquilo nos mínimos detalhes, de modo pragmático, o que a gente precisa para vencer os impasses da vida. Ela não vai trazer de modo claro
os passos que a gente tem que tomar para conseguir êxito mediante os impasses da nossa vida, sejam quais forem esses impasses, não só o que a gente está vivendo, mas talvez você possa viver impasses no seu casamento, na sua família, na sua empresa e em vários outros lugares que a gente pode se deparar com esses impasses, com essas encruzilhadas na nossa existência. Então não é um livro de receita, no entanto, ela nos dá lucidez. A Bíblia ela apresenta conselhos, a Bíblia apresenta princípios que são imutáveis e que eles vão clarificar a nossa mente, iluminar a nossa mente para a gente poder tomar decisões de maneira sábia. A gente leva em conta esses princípios, esses conselhos, e aí a gente consegue então tomar decisões sábias. Deus nos dá capacidade para tomarmos decisões. Então eu vou olhar para esse texto hoje pensando em alguns conselhos para nós. Se você lembra aí na tua memória, eu já preguei sobre esse texto numa certa ocasião, onde eu falei sobre o processo de morte estabelecido numa sociedade, numa família, inclusive numa igreja. E ali a gente percebeu um pouquinho quais são os sinais de processo de morte e como nós evitamos esse processo, como nós reagimos frente a esse processo, seja em que âmbito for. Hoje eu gostaria de olhar para esse texto um pouquinho diferente. Eu gostaria de olhar para o atual cenário que nós estamos lidando e perceber diante desse impasse que os israelitas estão vivendo, um pouquinho aí de clarificação para nós mediante os impasses da nossa caminhada, da nossa existência. É fato que o que está acontecendo aqui nesse texto, para a gente apresentar um contexto aí para você ficar mais claro, o exército do inimigo cercou Samaria. Essa era uma estratégia de guerra que a gente já viu ao longo da história, né? O exemplo mais próximo de nós é Leningrado. Então o exército fica ao redor da cidade, faz um cerco, evita a entrada de mantimento, a saída das pessoas, a fim de levar o povo ou à rendição ou a morrer de fome. E é isso que estava acontecendo nesse contexto. Então o inimigo estava lá fora e lá dentro a fome estava imperando, a ponto de chegar em uma situação tão trágica, como a gente leu aqui, de uma mãe negociar com a outra de devorar o próprio filho, se alimentar do próprio filho. Então o nível havia chegado de modo tão exacerbado, a comida tinha acabado, então a fome estava tão gritante, bem diferente do que a gente está vivendo hoje. A fome já estava gritante, o cerco já durava muito tempo, já havia escassez e o limite, assim, o extremo foi essa situação que o texto relata de duas mães negociarem de comer o próprio filho. Nós, de certa forma, estamos vivendo esse impasse, o mundo inteiro. De um lado a gente vê esse vírus ameaçando e do outro lado a gente se vê numa situação de que daqui a pouco a gente precisa tomar alguma medida. Porque ou a gente vai enfrentar a escassez e vai sofrer com ela, ou a gente pode sofrer com o vírus. A gente se vê dentro desse impasse. Esse é um que a gente está partilhando em comum. Mas existem muitos impasses aí, talvez você esteja vivendo na sua vida. Eu gostaria então de trazer alguns princípios para nós, para clarear a nossa mente nas decisões que a gente tem que tomar ao longo desses dias, ao longo da nossa caminhada, ou ao longo no futuro, quem sabe, quando você se deparar, que o Espírito Santo que habita em nós possa clarificar e te lembrar dessas coisas, né? O Espírito Santo ele nos lembra daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, né? Quem sabe no futuro, se você atravessar por algo assim, o Espírito venha trazer o teu coração e rememorar o teu coração. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, nesse texto, é que nós, diante dos impasses dessa vida, nunca podemos tomar uma decisão com base nas nossas emoções, com base nos nossos sentimentos. Os sentimentos e as emoções, eles não são sólidos o suficiente para nos direcionar para tomar uma decisão. Nós vemos esse texto que quando o rei ouve o relato daquela mãe, ele é tomado por uma indignação, por um pavor, por algo, por um medo, o sentimento toma conta do rei, e aí ele faz questão de mostrar para a cidade toda a sua indignação, a sua agonia, o seu pavor, o seu desespero, e é com base nesse sentimento que ele decide, diante da cidade inteira, que ele vai matar o profeta Eliseu. Então ele joga toda a culpa daquilo no profeta Eliseu, ele culpa Eliseu por aquela situação, então ele promete, eu vou matar Eliseu.
ele já começa a tomar uma decisão. Por quê? Porque o sentimento foi o fundamento dele. Havia tomado tanta conta da alma dele, da vida dele, que foi isso a mola propulsora da sua decisão. Isso, meus irmãos, é um sério perigo, é um sério risco. Eu não sei quantos de vocês acompanham ou acompanharam aquela série famosa, especialmente alguns anos atrás, na Netflix, House of Cards, onde o personagem que era feito, né, pelo Kevin Spacey, aquele ator Kevin Spacey, ele fazia um personagem chamado Francis Underwood, se eu não me engano, acho que era isso, Underwood. E aí tem uma frase dele que ficou famosa, inclusive, ele vai dizer assim que decisões baseadas em emoção, elas não são decisões, elas são instintos. Decisões baseadas em emoções não são decisões, são instintos. Tem muita gente hoje que é movida por instinto. Tem muita gente que é movida por sentimento. Aliás, essa é uma marca da sociedade contemporânea, né? Os afetos, eles são a base para a maioria das decisões. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente movida pelo medo, pelo desespero, gente movida pela ira, pelo ódio, pela amargura, e permite que isso seja a base das suas decisões. Nos nossos dias a gente está se deparando com esse fator do medo, especialmente. Tem muita gente hoje que está tomada pelo medo e não quer sair por circunstância nenhuma e corre um sério risco de experimentar patologias no futuro. Essa semana a gente divulgou alguns vídeos dos nossos irmãos, e um dos vídeos foi da nossa irmã Rebeca falando da síndrome do pânico. Às vezes a pessoa é tomada por isso, e às vezes a gente pensa que o inimigo é só o coronavírus, mas pode ser que desencadeie outros inimigos como a síndrome do pânico, como outras debilidades, outras enfermidades patológicas. E então a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode se deixar levar pelo medo. O medo, no aspecto da prudência, é bom, mas o medo, quando começa a nos paralisar, ele é patológico, é doente, nos adoece. Por outro lado, tem muita gente tomada pelo medo olhando para o fator econômico, já deslumbrando, visualizando algumas situações que nós podemos experimentar, que elas devem ser levadas em conta. No entanto, se elas tomarem o nosso coração, se esse medo, essa ansiedade tomarem conta da nossa alma, nós vamos tomar decisões também equivocadas. Então, meu irmão, toma cuidado com o medo, toma cuidado com a pré-ocupação. Toma cuidado com uma ocupação prévia, com medo que às vezes não é real ainda. Às vezes a gente está tomado por esse desespero e o inimigo nem chegou ainda. A Bíblia diz através do profeta Jeremias, se você está cansado de correr com homens, que dirá a hora que eu colocar você para competir com cavalos, em lugares difíceis. Então nós às vezes já estamos tomados por um pavor, por um desespero, e a coisa nem chegou ainda. Às vezes na sua caminhada, no casamento, você está deslumbrando alguma coisa com medo, você está tomado por algo que você nem sabe se vai acontecer ainda. Então, meus irmãos, o conselho de Jesus para nós é: basta cada dia o teu próprio mal. Basta cada dia o teu próprio mal. Vive hoje na presença de Deus, porque Ele está cuidando de nós, e não deixa o seu coração ser tomado pelo pavor, pela ira, pela indignação, por qualquer sentimento. Nem mesmo aquele frenesi, aquela alegria deslumbrante pode ser algo que você deve se fundamentar. Por isso que no casamento cristão, o fundamento, como eu já disse aqui diversas vezes, não é o sentimento. A base da nossa aliança conjugal não é a paixão sentimental. A base é a aliança. É um amor que tem a ver com decisões, que tem a ver com hábitos, que tem a ver com ações. Isso é a base do nosso casamento. A base do casamento cristão é a promessa que você fez diante de Deus, diante da comunidade de fé, que você vai ser fiel à sua esposa e ela vai ser fiel até você todos os dias da sua vida, da sua existência. Então é essa aliança de um cuidar do outro que nós fazemos diante do altar. Nem o casamento se baseia em sentimento. Cuidado, tem muita gente que se apaixona e começa a fazer coisas, tomar decisões com baseado nessa alegria. Sentimento não é algo sólido o suficiente para nós tomarmos decisões. Cuidado com o medo excessivo e com qualquer outro tipo de sentimento. Segunda coisa que eu gostaria de destacar para vocês nessa noite é que em épocas de impasse, cuidado para não se enfraquecer ainda mais. Em épocas de impasse, cuidado para não se tornar mais fraco antes
das coisas vierem, antes do inimigo vier. Eu acho curioso nesse texto porque o inimigo estava lá fora, os samaritanos ali dentro, o povo ali dentro, e o rei já começa a dividir o reinado. O rei já começa a proclamar para todo mundo e tentar talvez influenciar todos contra Eliseu para tomarem partido dele. Ele começa a dividir o reino. Ele quer matar Eliseu, ele está gerando uma divisão de poderes ali, porque tem o poder do sacerdote na nação de Israel, que faz questão de confrontar quando o rei não observa a constituição de Israel, que era o Deuteronômio, que era as leis do Antigo Testamento. Então o profeta é aquele que se levanta e diz: você não está observando a palavra de Deus, você não está observando a lei de Deus. Então ele está confrontando um poder. Deus colocou poderes na nação. Havia o rei, havia o profeta e havia o sacerdote. Então ele está provocando uma divisão. Ele já está enfraquecendo a nação, sendo que o inimigo não tinha chegado ainda. O inimigo não tinha entrado ainda. Tinha muita gente ali de pé, viva ainda. Apesar da calamidade, da tragédia, do extremo da situação, ele já está enfraquecendo ali dentro o povo. Tem muita gente que faz isso muitas vezes. Às vezes a aflição nem aconteceu, mas ele se vê diante dos dilemas da vida e antes de qualquer coisa ter acontecido, ele já começa a descontar em casa, briga com a família, briga com a esposa briga com o marido, ou culpa o chefe culpa os empregados, os funcionários, e a gente vai se enfraquecendo. De modo que quando o inimigo chega, a gente já praticamente se destruiu. São muitos os casamentos, às vezes, que já se destroem antes mesmo de passar pelas grandes provações, pelas grandes dificuldades, empresas que já se enfraquecem antes de enfrentar as grandes provações, as grandes dificuldades, os inimigos, ou seja, a casa já fica dividida. Essa semana a gente viu, talvez se eu for tecer algum comentário, a oportunidade que talvez o nosso líder perdeu de tentar agregar mais a nação. Eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas quando nós temos um inimigo em comum, é mais fácil nós nos unirmos. A gente vê nas redes sociais há muitos anos essa briga dos espectros políticos. De um lado e de outro, as pessoas se agridem, as pessoas se dividem, as pessoas têm ódio. Mas você pode ter certeza que se uma nação estrangeira invade o Brasil, diz que vai matar as nossas famílias, que vai dominar o nosso povo se ele não se render, na hora essas pessoas que brigam, elas vão se unir para defender a sua terra. Porque o inimigo faz a gente se unir, faz a gente ver algo em comum, e isso acaba nos aproximando. Então, como nós estamos lidando com o inimigo que não chegou de maneira ainda forte no país, às vezes ele perdeu uma oportunidade, dentro da minha concepção, de unir mais, de evitar desgastes desnecessários, discussões desnecessárias agora. Ele tem as razões, é muito criticado, mas é hora de nos unirmos. Não é hora de nós brigarmos, é hora de nos unirmos. Eu falei isso ontem, inclusive, na rede social. Que na hora da briga cotidiana, na hora da luta cotidiana, se chegar esse vírus de maneira forte, Deus queira que não. Deus queira que as circunstâncias da nossa terra dificultem isso, que isso se torne mais fraco, que afetem. Deus queira que seja diferente no Brasil, mas caso não aconteça isso, não vão ser esses políticos que vão estar do nosso lado no cotidiano. Vai ser talvez a família que você discute, que brigou, vai ser os seus irmãos de fé, vai ser os seus vizinhos, vão ser os seus amigos, é essa gente que precisa estar junto de nós, que vai estar na hora da dificuldade. É nos unirmos. A sociedade civil nesse momento precisa se unir, precisa se articular. Nós precisamos ter articulações espontâneas. E aí a gente cuidar um dos outros. É solidariedade, é fraternidade. É isso que o Brasil está precisando hoje. Então a gente precisa evitar esse enfraquecimento. Como nação, como família, como empresa, nós precisamos nos unir nesse momento. Terceira coisa que eu gostaria de destacar, só para acentuar o que eu falei há pouco, Amós vai dizer como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós precisamos nesse momento termos acordo. Terceira lição, conselho que a gente pode tirar desse texto: não dê guarida ao que não está alinhado com a verdade de Deus. Não dê guarida no seu coração ao que não tem alinhamento com a verdade, não tem alinhamento com o que é correto, ao que não tem alinhamento com a beleza. Porque tudo isso provém de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Então, não deixe o seu coração
abrir espaço para aquilo que é falso, para as fake news dessa vida, dessa existência, para aquilo que não tem a ver com algo que Deus aprova enquanto conduta ética, enquanto integridade. Não deixa isso tomar conta do teu coração. O conselho é exatamente esse que Eliseu falou, essa palavra que Eliseu fala para as pessoas ali. Está vindo o mensageiro do rei, o assassino, o mensageiro do assassino, e fecha a porta e não deixa ele entrar. Aí ele veio e diz: mantenha a porta fechada. Não permita que o mensageiro da mentira entre na tua casa. Não permite que as mensagens erradas entrem na tua casa, na tua família, ou seja onde for, na igreja. A gente não pode deixar que essas coisas encontrem espaço na nossa vida a ponto de nos levar a questionar aquilo que já é princípio para nós. Não negocie os teus valores nesse momento. É nesse momento muitas vezes que a gente vai ser tentado a negociar valores. É na hora da escassez, da provação, que a gente é tentado muitas vezes a abrir mão do que você acha que é correto, sempre achou, mas porque está desesperado e vai começar a negociar valores. Os cristãos, os filhos de Deus, desde o Antigo Testamento, são tentados na hora da dificuldade. É só a gente olhar para o Salmo de Asaf, Salmo 73. Ele diz: certamente Deus é bom, Israel, mas os meus pés quase escorregaram, quase vacilaram, porque eu tive inveja dos ímpios, porque eles prosperam e só fazem o mal. Ele começou a titubear em algum momento, porque ele começou a questionar se valia a pena manter puro o coração dele. A gente vai ver em Malaquias a mesma palavra, as pessoas questionando se valia a pena temer ao Senhor nosso Deus, se valia a pena andar nos caminhos dele. Nessa hora a gente é tentado a permitir que as fake news dessa vida encontrem guarida no coração. Mas a palavra minha para você é: mantenha a porta fechada. A mesma palavra do profeta Eliseu: mantenha a porta fechada. Tranque a porta para o mensageiro da morte, tranque a porta para o mensageiro da mentira. Quarta verdade que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos: nunca, meu irmão, duvide da palavra eterna de Deus. O profeta vai dizer para o rei: olha, amanhã a situação vai se normalizar. Amanhã tudo vai voltar ao normal. Amanhã a calamidade vai passar. Amanhã a fome vai acabar. Amanhã o inimigo está vencido. Tudo vai voltar à normalidade. No entanto, o servo do rei vai dizer: ainda que Deus abra as comportas do céu, será que isso pode acontecer? E aí Eliseu dá uma palavra pesada para ele, né? Você vai ver, mas você não vai experimentar, porque você duvidou da palavra de Deus. Nós, meus irmãos, nunca podemos tirar os olhos da palavra eterna de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus permanecerão para todo sempre. Todo o cosmo, diz Hebreus, é sustentado pela palavra do poder de Deus, pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado por Cristo Jesus. Tudo é sustentado pela palavra eterna. A palavra de Deus é impossível de ser quebrada. Nada pode deter a palavra de Deus. Então a gente tem que confiar naquilo que Deus diz para nós, naquilo que Deus diz, inclusive, que é correto, o modo adequado de se viver. Se agarra, se finca a essa palavra. Quando Deus diz que o casamento, para ilustrar de novo, ele só dá certo se ele manifestar o sacrifício de Cristo pela igreja, que o casamento só vai dar certo se nós manifestarmos, sinalizarmos essa relação de amor, de entrega do noivo e da noiva, de Cristo e a igreja, onde um se doa pelo outro para o bem comum, onde Cristo se doa pela igreja para purificá-la, é porque só vai dar certo dessa forma. O casamento não é um contrato, o casamento não é algo que visa a felicidade individual, o casamento visa o bem comum, o bem da relação, e então só vai dar certo dessa forma. Por isso que Paulo diz tanto aos Efésios como aos Colossenses, que a partir do momento que Cristo se torna o nosso Senhor e Redentor, toda a vida é orientada a partir do que ele diz. Então a família passa a ser ordenada, arranjada a partir de Cristo Jesus. O trabalho, a relação trabalhista, patrão e empregado, ela passa a ser ordenada a partir de Cristo Jesus. Não mais a partir dos princípios romanos, gregos, mas a partir de Cristo Jesus agora. E para nós isso vale. Então o casamento só dá certo, a empresa só dá certo se Cristo for alicerce. Se tudo estiver dentro desse arranjamento que Paulo nos ensina nas suas cartas, especialmente essas que eu mencionei. Então não duvide da palavra eterna de Deus.
Tem esperança. Esperança mesmo no pós-morte. Porque, como eu já falei aqui, mesmo as circunstâncias difíceis não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos atuais são leves e momentâneos. Meus irmãos, mesmo que a gente se depare com a morte na nossa caminhada, porque a Bíblia não nega isso, não nega essa realidade, o nosso olhar como cristão é sempre de esperança, que a palavra de Deus se cumpre. É sempre de esperança porque nós sabemos que nos aguardam novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Creia na palavra de Deus. Coloque esperança na palavra de Deus. Creia nisso. Creia que nós, apesar da morte, das dificuldades, nós estaremos reinando com Cristo Jesus. Quinta coisa, nunca se acomode às opções confortáveis para tomar suas decisões. Geralmente nós temos a tendência de pegar aquilo que nos convém, aquilo que é conveniente, aquilo que é fácil, seja uma decisão do ponto de vista trabalhista, seja algum pensamento que você tem do ponto de vista político. Geralmente a gente se acomoda àquilo que a gente já sabe, aquilo que é mais fácil para nós. Quando nós olhamos os leprosos tomando essa decisão, eles estão na porta da cidade, estão sofrendo não só com a lepra, mas com a fome. E aí eles começam a pensar no que fazer. E aí não é porque eles escolheram a opção mais fácil, porque não era mais fácil. A mais confortável era ficar ali, tentar esperar alguma solução cair do céu. Muita gente faz isso, é mais cômodo, é mais confortável. Implicava em alguns riscos, mas lá era um risco imediato de morte. Ali talvez demorasse um pouquinho mais. Mas eles tomaram uma decisão. Eles compararam as opções que eles tinham. Se a gente entrar na cidade, morre de fome. Se ficar aqui, morre também. E se ir, pode ser que morra, mas pode ser que não. Então assim, temos o não. Quem sabe a gente tenha o sim desse povo, embora inimigo, mas quem sabe eles tenham misericórdia de nós, forneçam alguma comida para nós e a gente consiga viver mais um pouco. A gente sobrevive. Então é uma opção, eles fazem comparações para ver quais opções são mais viáveis, quais opções são mais sólidas, que podem trazer mais possibilidades. É assim que a gente tem que pensar nas nossas decisões. Comparar decisões, comparar opções e ver qual é mais viável. E nesse sentido, na hora de tomar decisão, meus irmãos, Bíblia, para nos dar lucidez, é na reunião, é no ajuntamento, é na procura dos irmãos sábios, dos irmãos maduros, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, diz as Escrituras. Isso é procurar conselhos, é ver opções, é ouvir que você está... Pegar aquilo que você ouve, comparar, ver qual é mais viável, qual é mais bíblico, qual é mais bem fundamentado, qual é mais sensato, mesmo que isso te tire da zona de conforto. Mesmo que isso talvez traga algum risco, mas é preciso fazer esse tipo de exercício. Então não fica acomodado na opção mais fácil, na opção mais confortável. Pegue e faça esse contraste entre as alternativas que você tem. E por fim, meus irmãos, não pense nunca no seu próprio benefício. Nunca pense no seu próprio benefício. Você vai tomar decisões na sua vida, não pense somente naquilo que vai beneficiar você. Porque, como cristãos, nós estamos conectados uns aos outros. Aliás, como seres humanos, nós estamos conectados uns aos outros. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus triuno, que eu falei semana passada. Então, nós somos criados para a relação com a Trindade, uns com os outros e com o ambiente. Nós estamos conectados a tudo, conectados à vida. Então tudo que a gente faz nos afeta. A gente acha que não vai afetar se está afetando o outro, mas nos afeta. Martin Luther King dizia que o que afeta diretamente uma pessoa, afeta todos indiretamente. Especialmente nesse momento, como eu falei, que é de unidade, de fraternidade, nunca pense em você. Quando os leprosos chegam ao acampamento, percebe que ali os inimigos fugiram, não sabiam o que tinha acontecido, mas encontram comida, escondem riqueza para poder se manter, escondem mais um pouco em outra tenda daquilo que eles encontram, mas aí há uma palavra: não é certo fazer o que estamos fazendo. Por quê? Hoje é dia de boas novas, tem muita gente morrendo e nós precisamos ser promotores de vida,
portadores de vida, precisamos levar essa boa notícia para as pessoas que estão ali na cidade. Eles não pensaram somente no bem deles, eles não pensaram no próprio benefício, eles não pegaram aquela riqueza toda para eles, para desfrutar para o resto das suas vidas. Não, eles pensaram no bem comum, eles pensaram em toda a comunidade de Israel. E isso é que nós devemos fazer nesses dias. É pensar em todas as decisões, pensar no outro. Eclesiastes fala dessas relações de causa e efeito. Fala de nós pensarmos nos outros. Atira o teu pão sobre as águas, divide o que você tem, partilha com 7 até com 8, porque você não sabe quando vierem os dias maus. Jesus conta a parábola do administrador astuto, que sabendo que vai ficar desempregado por conta da sua imprudência, da sua falta de zelo, toma decisões astutas, sábias, para quê? Para quem sabe encontrar guarida nos outros. Jesus diz, façam uso das riquezas da injustiça para fazer amigos, para que eles vos recebam nas moradas eternas. Então isso é ser sábio. Mas não só por isso, os bens que nós podemos receber também, nessa relação de causa e efeito, não só pensar na relação de causa e efeito, mas pensar que o nosso exemplo primaz é Jesus de Nazaré, aquele que diz que há maior felicidade em dar do que receber, aquele que nos ensina em todo o tempo, através da vida dele, que é uma vida de sacrifício, nos ensina, nos encoraja a nos entregarmos ao outro. Aquele que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. Jesus sempre pensou no outro. Pedro vai dizer na casa de Cornélio, em Atos 10, que Jesus Cristo viveu andando por todo lugar, fazendo bem a todas as pessoas, curando os oprimidos pelo diabo. Aonde ele passava, ele curava, trazia libertação, trazia o reino de Deus, ele pensava sempre no outro. Meus irmãos, é preciso pensar no outro, é preciso pensar no próximo. Inclusive, na próxima semana eu gostaria de falar dessa alma generosa, desse coração generoso que a Bíblia encoraja os filhos de Deus a terem. Nós precisamos refletir esse amor. Eu espero que Deus venha trazer paz ao nosso coração e, acima de tudo, lucidez, para que as nossas decisões sejam fundamentadas nos conselhos da Palavra de Deus, nos princípios que Deus nos ensina. Que Deus dê uma semana abençoada para cada um de nós. Eu gostaria de convidar você a fazer mais uma oração comigo nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela tua santa palavra que traz consolo ao nosso coração, que traz lucidez à nossa vida, que clarifica o nosso entendimento a fim de tomarmos decisões. Tua palavra inclusive diz, através do teu servo Tiago, que aquele que tem falta de sabedoria pode pedir a ti, pode pedir a Deus que dá liberalmente essa sabedoria. Sabedoria especificamente para tomar decisões. E as decisões que nós temos que tomar como nação, como família, como trabalhadores, como empresários, nas mais diversas áreas, nos dilemas, nos problemas que nós enfrentamos em outros níveis, que o Senhor sempre venha trazer luz a nós. Que o teu Espírito venha trazer ao nosso coração aquilo que a tua palavra nos ensina, para que nesses momentos nós possamos se fundamentar nela. Nós não queremos agir nesse momento por sentimentos, por emoções. Por isso eu já peço desde já que o Senhor tire todo o medo do coração dos teus filhos, que porventura esteja presente. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação. Que o Senhor nos leve a olhar para ti nesses dias, para que, experimentando, segundo a tua palavra, a paz que excede todo o entendimento, possamos tomar as melhores decisões, trilhar por um caminho seguro, e esse caminho é aquilo que a tua palavra nos apresenta. Eu peço que o Senhor conceda uma semana abençoada para a tua igreja, aonde os teus filhos estiverem, traz graça, traz paz ao coração, que eles possam superabundar da presença do teu reino, porque onde o teu reino está, ali a alegria, ali a justiça, ali a paz. Que seja assim com as nossas vidas. Oramos ainda pela nossa nação, oramos pelo mundo, que o Senhor possa trazer livramento nesses dias, que as famílias que foram abatidas por essas mortes possam receber consolo do alto, porque só o teu Espírito pode trazer esse consolo, pode trazer essa paz, que essas famílias se refugiem nos teus braços. Em meio ao sofrimento elas possam crescer e amadurecer, porque o sofrimento também nos desperta para ti, o sofrimento coloca os nossos olhos em ti,
Muitos na abundância e na prosperidade se esquecem, mas no sofrimento nos deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa miséria, com a nossa dependência, e que mesmo nesse sofrimento intenso que alguns estão atravessando, eles possam encontrar o bálsamo da esperança do teu evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.